Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hilgley Fagundes, hoje é dia 13 de janeiro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar essa matéria que, gente, é inacreditável. Wagner Moura se supera, mas é desmentido pela prova. Bom, vamos. Continuando. Na descrição do vídeo você também vai encontrar aí quem curte o nosso canal, quem gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar, ser um colaborador, apoiador, dá um pulo na descrição do vídeo, você encontra a maneira, tá certo? Gente, vocês sabem que o Wagner Moura faz tempo que tenta emplacar aquele filme deturpado, distorcido e mentiroso do Marighella, né? Primeiro que no filme dele o Marighella é negro, né? Quando na verdade o cara é filho de italianos, tá certo? É da Bahia. Ó, eu sei, tá vendo? Estudei, menino. Né? E aí o cara é filho de italianos, né? E eu não sei como é que esse cara é negro, mas tudo bem. Coloca essa narrativa, traz o cara como um defensor das classes sociais. Enfim, um defensor das classes sociais que escreve o manual do mini terrorista urbano, né? Mas tudo bem. Enfim, foi até expulso do Partido Comunista porque suas atuações eram literalmente aquém do racional. Mas toca o barco. E aí, enfim, vamos à matéria, né? Vamos à matéria, depois a gente fala sobre o assunto. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte as notificações, ó. A nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Como é que eu faço? Como é que eu mando a minha assinatura? Como é que eu faço, menino? Dá um pulo na descrição do vídeo. Você vai encontrar lá ficha de apoio, aí embaixo tá www.aliancapelobrasil.com.br. Entra lá, aliançapelobrasil.com.br, você entra, preenche tudo bonitinho, imprime a ficha, corre no cartório de notas, aí você reconhece firma, assina, depois você vai no cartório eleitoral, em seguida você vai no cartório, ou nos correios no caso, né? E aí despacha e aí é só correr para o abraço. Gente, é o seguinte, vamos à matéria, olha só. A coisa tá feia pra esses caras. Ó, Marighella não estreia, Wagner Moura ataca e culpa o governo. Aí, veja só, e é desmentido, adivinha por quem? Pela própria produtora. Vocês estão vendo, gente, a que ponto esses caras chegam? Tão doidos para atacar o governo de um jeito tão maluco que acabam se atropelando e sendo desmentidos até pelas próprias empresas nos quais... O mau caratismo do ator Wagner Moura veio à tona de maneira deprimente, demonstrando toda a sua ira contra o atual governo e a sua falta de escrúpulos e de honestidade nas críticas que faz. Até hoje, o filme Marighella não conseguiu estrear no Brasil. Questionado sobre o assunto, Moura respondeu que se tratava de uma censura velada do governo. Olha só. A Ancine está destruída, afirmou. E em seguida ele acusou o governo. A censura não é como a da ditadura militar, que dizia isso é proibido. Hoje eles infiltram pessoas nessas agências e elas tornam tudo impossível de acontecer. Foi isso que fizeram com Marighella. Acharam uma forma de tornar o lançamento impossível do ponto de vista burocrático. Mentira deslavada. E Wagner foi desmentido pela própria produtora responsável pelo seu filme. Olha só que interessante, gente. Segundo matéria publicada na revista Veja, a Ancine atribuiu o problema em razão de uma inadimplência da empresa que produziu Marighella, a 02 Filmes com Morgan. A própria revista fez contato com a 02 Filmes e constatou a mentira de Wagner Moura. Segundo a Veja, a produtora reconheceu o problema e disse que já tomou todas as medidas cabíveis para solucioná-lo e desmentiu categoricamente o ator. Em nenhum momento acreditamos que houve qualquer tipo de censura. A própria produtora ainda esclareceu que a tal inadimplência não é por prestação de contas, e sim referente a uma prorrogação do prazo de entrega de um outro projeto. Ficou muito feio para Moura. Por isso que essa turma fica cada vez mais desacreditada. Gente, vejam só. Por que ele diz que ele ataca o governo? Porque em outros tempos, esse filme teria passado sem nenhum problema. Eu falei, mas como assim? Então qual o problema? Então o governo Bolsonaro censurou? Então o governo... Não.
Antigamente, gente, não importava se a empresa tinha débito com o governo, se a empresa tinha pendenga, se tinha alguma coisa, não importava. É o quê? É pra criar uma narrativa esquerdista? Passa. É pra aparelhar o Estado? Então passa. Não tinha mais critérios, a coisa tava rodando assim à solta. Qual a raiva desses artistas? Bolsonaro pegou a Lei Rouanet, que estava bancando os artistas famosos, cortou a mamatinha, que até casamento, gente, pra vocês terem uma ideia, de artista tinha. Era 60 milhões de reais o valor máximo que o cara podia pegar. Pô, 60 milhões de reais, gente, é uma grande produção. Interessante que a Lei Rouanet, o objetivo dela é ajudar os pequenos, né, produtores. Né, os pequenos produtores. Aqueles que estão começando, os novos artistas. E aí o Bolsonaro cortou de 60 para 10 milhões. Cortou também o patrocínio da Petrobras. Lembra antigamente? Filme não sei o que, patrocínio Petrobras. E tome roubalheira em cima do povo com esse negócio de patrocínio. O Bolsonaro também cortou o filme, os eventos auxiliados pela Lei Rouanet. Não pode ter o patrocínio da Petrobras. Né? Ou seja, cortou mais um pedaço da mamata. O valor geralmente é em torno de 1 milhão, vai até 10 milhões, mas geralmente o padrão é 1 milhão de reais para quem? Para quem está começando, para quem realmente importa, que precisa do dinheiro para isso. Né? E aí a raiva do Wagner Moura é porque a Ancine simplesmente pisou no freio e falou, não, peraí, tá com pendenga? Não vai. Daqui para frente agora a coisa tem ordem. Não é de qualquer maneira, é só chegar aqui e falar eu quero encher a mala de dinheiro e ir embora. E não prestar conta, se tiver pendência deixa, aí mais uma pendência, põe no prego, pá, pronto, pendura no prego, aí não tem problema não, depois eu pago, se eu quiser pagar, se não, deixa aí, o povo paga. Vocês estão entendendo? Essa é a raiva de Wagner Moura. E outra, gente, o mais engraçado é que ele tá indo lá, nesse negócio da Ancine, né, para produzir um filme que distorce a realidade. Eu tenho 41 anos de idade. Eu conheço a história de Marighella, caramba. Não a história contada pela esquerda. Não a história contada dos livros de 2005 pra cá, não. Eu conheço a história contada de fato. Quem foi Carlos Marighella? O histórico dele, o que foi que ele fez. Os ideais, os objetivos, sabe? De verdade, não aquela fábula que a esquerda conta para doutrinar os novos jovens, a juventude de hoje. Então, na boa, o que o filme do Wagner Moura está trazendo é um sensacionalismo muito romântico. É transformando um terrorista em um herói. Gente, isso é inadmissível. Inadmissível. A deturpação da história brasileira. Se o governo PT continuasse no poder, nós brasileiros íamos, primeiro, perder a identidade. O nosso Brasil perderia a identidade. Porque um país que a sua história é distorcida e recontada de acordo com interesses e não de acordo com fatos, ele perde a sua raiz, ele perde a sua identidade. E é isso que estava acontecendo com a gente. Quando você pega o cara, gente, que criou o mini manual do terrorista urbano, e diz que um cara desse lutava pelas classes sociais. Quando você pega o Carlos Marighella e põe para ser representado como se ele fosse um negro, quando esse cara não era negro, que é para usar os negros como chavão, para criar uma comoção. Eu quero entender como é que ele vai... Será que no filme eles vão colocar, por exemplo, quem são os pais de Marighella? Porque aí vão ter que explicar como é que os pais são italianos e o cara é negão. Né? Mas a ideia do filme não é mostrar a verdade. A ideia do filme é criar uma comoção. Né? Quem viveu na época de Carlos Marighella, que ainda está vivo, ou posteriormente um pouquinho, assim como eu, sabe muito bem que Marighella nem de longe foi um defensor de classes sociais. Né? O cara era racista. Olha que interessante.
né? É isso que eu não entendo. Os heróis que a esquerda defende são os que mais oprimiam as classes que a esquerda diz defender. Você pega, por exemplo, o Che Guevara. Conta uma história, isso eu não posso afirmar, mas conta uma história, né? Que ele mandou matar o próprio irmão porque o irmão era homossexual. Não sei se é verdade. Isso aí é uma coisa que é um boato que zum aí por aí, não posso afirmar, né? Então aquilo que a gente não pode afirmar, a gente cita mais como só, né? Não vou fazer que nem a esquerda, não. Mas conta um boato por aí, mas deixa pra lá, né? Mas o cara que, mais uma coisa é certa, ele era assumidamente contra o homossexual, os homossexuais. Ele era assumidamente contra os negros, mas é o chavão da esquerda. Um revolucionário, um homem do povo. Dá pra entender isso? Você vê, por exemplo, o próprio Haddad tá no YouTube aí fazendo uma comparação entre Stalin e Hitler, né? E ainda elogia Stalin. Aí você vê um monte de adolescentes rindo e fala: ah, meu Deus, Stalin é o cara. Cara, vai estudar quem é o fulano, meu irmão, primeiro. Mas não estudar o que o MEC, o que os livros do MEC produzidos pela esquerda ensinam, não. Vamos estudar o que realmente os fatos contam, né? E aí que tá. Mas tá aí, gente. Desmentido pela própria produtora. E agora, cara pálida, como é que fica? Para vocês verem, a narrativa da esquerda é tão desesperada, porque acabou a mamata, as coisas agora têm ordem, as coisas agora precisam ser feitas direitinho, dentro de um padrão, não é mais feito de qualquer maneira como antes. É por isso que ele fala que acabaram com a Ancine. Ele fala que infiltraram gente lá dentro. Não, estão desinfiltrando, né? A verdade é essa, está desinfiltrando, né, a esquerdalhada que estava lá dentro, fazendo a limpa nos cofres do povo brasileiro. Tá aí, gente, Canal Brasil Notícias. Fui!